Tings, eu queria fazer uma pergunta sobre geopolítica. A gente acompanha sempre os jornais chineses, os portais de notícias chineses, por exemplo, o Global Times, né? Que a gente... Hoje, essa é a matéria de hoje, né? Mais uma vez, é mais um historial contra o aumento das sanções tecnológicas dos Estados Unidos contra a China, que tem aumentado muito. Os Estados Unidos têm aumentado a hostilidade contra a China. Aí eu queria saber como você observa que os chineses, os jovens chineses, nas cidades, eles têm reagido a isso, porque até pouco tempo atrás a China tinha uma relação muito boa com os Estados Unidos, os jovens iam estudar nos Estados Unidos, e agora com não havia essas sanções, isso é uma coisa mais recente. Como isso impacta na sociedade chinesa? É uma guerra fria que está acontecendo, como você vê isso? Qual é a reação dos chineses? Eu acho que esses últimos anos, sobretudo desde a guerra comercial que o presidente Trump começou, né? A gente tem que entender as medidas do Biden só continuou as medidas que o Trump começou, mas desde Trump isso já despertou uma consciência, sobretudo na juventude na China, que os Estados Unidos, claro, durante essas décadas de, vamos dizer, uma amizade ou uma aliança estratégica para desenvolver forças produtivas da China, depois a reforma e a abertura, isso, essa fachada, caiu, né? E com as sanções, com as notícias falsas, com a guerra híbrida. Claro, a gente agora não está nessa guerra quente, hot war ainda, mas a guerra já começou, né? A guerra comercial já começou em vários sentidos. E uma coisa, você vai ver essa palavra de imperialismo voltou a ser usado, né? Depois de muitos anos. É imperialismo de quem? Dos Estados Unidos. Isso fica cada vez mais claro, sobretudo para a juventude. Inclusive, durante esses anos, porque coincidiu com a pandemia, né? Esses últimos anos. E criou uma geração, a gente chama, não são os vermelhinhas, mas são os rosinhas, né? Porque em inglês seria little pink, porque eles são jovens interessada, talvez são estudando socialismo ou tá interessados em socialismo, mas ainda não são, né? Mas gerou essa geração que é mais crítica ao Ocidente, Estados Unidos, todas as medidas que estão cada vez mais se aproximando com essa história socialista, mas também a construção de socialismo hoje em dia. Mas acho que, como você trouxe essa nova medida, de novo, um outro, né? Eu acho que isso já é uma notícia velha, né? E a gente viu muitas essas medidas dos Estados Unidos nos últimos anos para supostamente conter o desenvolvimento tecnológico da China. Mas, para ser sincero, isso não tem funcionando muito bem. E a gente só tem que olhar para o exemplo, acho que o exemplo mais citado hoje é de Huawei, que lembram uns anos atrás, em 2020, os Estados Unidos também proibiram suas empresas, não é para investir na China, mas para fazer negócios com a Huawei, para vender os chips que tivessem qualquer tecnologia dos Estados Unidos. E no início, isso afetou mesmo a produção dos smartphones, dos celulares, da Huawei, em vários países, sobretudo no norte global, cancelaram esses contratos com Huawei sobre 5G, enfim. E isso afetou muito a produção de celulares e venda de celulares. Mas o que foi o impacto? Essas medidas forçaram que a empresa estimulasse suas próprias inovações e desenvolvimento para driblar as sanções, né? Diversificar seus produtos. E agora o Huawei, para
sobreviver essas sanções e pensando nas sanções no futuro, já começou a substituir toda a propriedade intelectual dos Estados Unidos em seus produtos. E eu vi uma matéria, inclusive, foi do Economist, que falou que 13 mil peças feitas no exterior foram substituídos pelas peças chinesas. Então, isso foi por causa dessas sanções, por causa dessas medidas que Huawei tinha que produzir e inovar. E, claro, a notícia no ano passado era a Huawei lançou um Mate 60 Pro, né, que tinha aquela seu próprio chip de 7 nanômetros. Agora, Huawei lançou outro celular que é dobrável, que abre um tablet, que esgotou em, tipo, 3 segundos, alguma coisa assim, depois lançou. Mas, enfim, eu acho que, inclusive, o CEO do Huawei falou que essas sanções, na real, ajudaram a empresa a encontrar essa motivação e determinação que estava faltando antes. Enfim, isso é só um exemplo de Huawei, você pode ver várias outras empresas, várias... agora, os 5 celulares mais vendidos na China não são dos Samsung ou iPhone, são todos chineses. Isso é uma coisa que aconteceu nos últimos anos. Acho que a iPhone está no 6º lugar, que é impressionante, é difícil imaginar uns anos atrás. Mas eu acho que a última coisa que eu queria falar sobre isso é que isso vai além da questão de consumerismo, né? Mas isso porque essas medidas agressivas do Ocidente, dos países ocidentais, eles despertaram uma consciência, um debate sobre a necessidade de soberania digital, porque não existe uma soberania nacional sem soberania digital. Então, na real, é graças ao Biden, ao Trump, que isso, na real, proporcionou uma espécie de desenvolvimento dessa e alguns passos à frente nessa questão de soberania digital.